Você sabia que você precisa somente de um ano para você conseguir transformar a sua vida inteira? Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, nesse vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês a diferença que vai ter na sua vida caso você se dedique pelo menos um ano. Bom, eu quero compartilhar com vocês porque 4 ou 5 anos atrás, mais ou menos, eu tive essa decisão de transformar minha vida, de me dedicar. E isso transformou a vida que eu tenho hoje, né? A vida que eu tenho hoje é totalmente diferente da vida que eu tinha há 5 anos atrás. Até os meus 27, eu apenas existia, eu apenas sobrevivia. Eu não fazia nada que eu queria fazer. Tanto que na minha cabeça eu era uma pessoa e na vida real eu era outra. Na minha cabeça eu era uma pessoa com um corpo bonito, na minha visão, tá? Não na visão dos outros. Eu tenho o corpo que eu acho bonito na minha cabeça, o tipo de corpo que eu quero ter. Então, não é levando em consideração a opinião de outras pessoas, é realmente o que eu vi pra mim. Então, na minha cabeça eu tinha esse corpo, na minha cabeça eu era uma pessoa que falava para multidões, na minha cabeça eu era uma pessoa que fazia viagens, que tinha dinheiro, que tinha um emprego bom. Porém, na vida real eu era uma pessoa obesa, eu era uma pessoa procrastinadora, eu era uma pessoa muito sedentária, eu era uma pessoa falida, cheia de dívidas, e eu era uma pessoa extremamente tímida. Eu acho que tem um vídeo aqui no começo do canal, quando eu comecei mesmo, que eu quis falar para vocês sobre como a timidez estragou minha vida. E realmente eu não tinha coragem de buscar melhorar de vida simplesmente porque eu era tímida. Então eu não passei por nenhuma terapia para chegar a essa conclusão, mas eu acredito que tudo na minha vida, até os meus 27 anos, obesidade, vida financeira ruim, empregos ruins, decorreram da minha timidez. Por quê? Eu não tinha coragem de fazer as coisas sozinha. Por exemplo, ir para academia sozinha eu não tinha coragem. Eu não tinha coragem de participar de um processo seletivo para uma vaga melhor do que as vagas que eu conhecia, que eu trabalhei, que eram as vagas iniciais das empresas, porque eu tinha muita vergonha de crescer na empresa e precisar falar com pessoas. Com isso, minha vida financeira era péssima também. Hoje eu não sou uma pessoa sem vergonha, mas eu sou uma pessoa melhor, tanto que quando eu criei esse canal, eu ainda tinha muita vergonha de falar, né? E mesmo assim eu falei, não, eu quero falar, eu quero transformar isso. E hoje, e por mais que eu tenha ficado um tempo parada, acho que eu fiquei um ano parada, hoje a minha vida está melhor porque eu resolvi dedicar. Então, esse um ano mais ou menos que eu me dediquei a gravar vídeos, tudo, eu me tornei uma pessoa melhor para falar hoje com vocês, para gravar um vídeo, para fazer uma entrevista de emprego, para tentar conversar com pessoas, para fazer uma apresentação. Ainda só fiz online a apresentação na empresa que eu trabalhava. Mas eu quero fazer palestras para as pessoas, falar com pessoas, porque essa é uma forma que eu vejo de eu estar mais próxima e de eu ajudar as pessoas. Mas isso, gente, só existiu muito na minha cabeça. Então, às vezes, você pode estar nessa mesma situação, você vive uma vida, mas na sua cabeça é outra vida que você queria ter. Por isso que eu quero compartilhar esse vídeo com você. Eu quero que você saiba que se você se dedicar por um ano, sua vida entre o ano anterior e o ano posterior a esse um ano que você se dedicar vai estar totalmente transformada. A primeira área que eu transformei na minha vida não foi nem estética, saúde, nada. A primeira área, perdão, foi a área financeira. Eu comecei a estudar sobre finanças porque eu cansei da vida de escassez, né? Porque eu passei por situações difíceis, muita vontade de comer coisas, de ter coisas e não podia ter. Então eu queria transformar essa minha vida financeira, só que eu não fazia nada. Eu ficava parada na vida, então não fazia nada para tentar mudar. Então eu comecei a estudar sobre renda extra. Já que eu não conseguiria, ainda não tinha coragem para tentar ser promovida no emprego, alguma coisa assim, eu tentava estudar sobre finanças. E aí eu estudei sobre, eu fiz até cursos de marketing digital, criei produtos digitais e isso me ajudou bastante. Primeiro, né, a colocar a minha mentalidade, a minha inteligência em ação, porque eu sempre fui uma pessoa que gostava de ler, gostava de escrever, mas eu não colocava isso em prática. Então eu comecei estudando sobre finanças, foi o que me ajudou, né? Eu conseguia escrever, fazer uma coisa que eu gostava. Aí eu criava artes, vendia ali no Instagram, né? Eu criei um produto sobre
finanças, vendi ali no Instagram e foi muito bom para mim. Hoje eu tenho alguns produtos também que eu criei, mas o que eu quero compartilhar com vocês é que foi muito importante eu me dar. Perdão de novo. Foi muito importante eu me dedicar a esse um ano que eu me dediquei. Porém, não quer dizer que eu vou me dedicar só um ano. Eu gostei do resultado que aquela dedicação me trouxe, por isso que eu continuo buscando, né? Hoje eu luto para transformar minha vida financeira mais do que antes, porque eu tenho alguns sonhos altos que eu quero resolver. E não é problema você ter sonhos altos. Quanto mais sonhos você tem, mais você precisa lutar. Por isso que eu tenho lutado o máximo que eu posso, porque eu tenho sonhos muito altos. Então, vamos supor que você queira transformar o seu corpo. Um ano que você se dedicar e chegar ao final desse um ano, você vê o resultado que você teve. Se você fizer um antes e depois, gravar vídeos, tudo, você nunca mais vai querer voltar a ser quem você era antes. Então, por isso que eu falo, é um ano que você se dedica, só um ano que você precisa, mas pro resto da vida você vai querer fazer aquilo, vai querer cuidar de você, vai querer cuidar do seu corpo, porque você vai criar hábitos e vai ver que esses hábitos te fazem bem. Então, por isso você vai querer continuar. A Luísa de hoje nunca mais quer ser a Luísa de quando eu tinha 27 anos, né? Que foi quando eu comecei a fazer essas mudanças na minha vida. A Luísa de hoje, que tem agora 33 anos, jamais vai querer voltar a ser a outra Luísa, porque eu desbloqueei tanta coisa na minha vida, me dedicando. Esse ano, quero dedicar mais ainda a uma. Esse ano eu quero dedicar mais aos financeiro, né? Minha área financeira, é a área financeira da minha vida, porém eu também quero cuidar do meu corpo. Até queria compartilhar uma coisa com vocês. Ontem eu estava num dia muito ruim e o que eu pensei em fazer? Eu pensei em desistir do canal. Eu estava cheia de coisa na cabeça, estava num dia péssimo. Aí eu comecei, mas tem que cuidar do corpo, tem isso, tem aquilo, e comecei a ficar muito frustrada. Então eu queria mesmo desistir do canal. Quase que eu gravei um vídeo para vir aqui falar com vocês. Mas aí eu fui treinar obrigada, porque eu tinha ficado uns dias sem treinar e depois cheguei em casa, assisti tudo, dormi, eu já acordei melhor. E falei, hoje eu vou treinar. E fui treinar. E lá eu treinando, gente, eu tava tão feliz, incentivando tudo mais, que eu falei, eu não quero mais ter esses pensamentos. Só que a gente não tem controle de pensamentos ruins. Muitas vezes vamos ter dias ruins. A conclusão que eu cheguei é que se você tem um dia ruim, você precisa descansar. Mas para isso, os dias que você estiver bem, você precisa se dedicar em dobro. Então hoje eu falei, não, vou treinar, vou limpar a casa, vou criar conteúdo, vou escrever no blog, escrevi um artigo super legal num blog que eu gosto de escrever. Falei, vou gravar vídeo também, vou postar. Porque amanhã, eu não sei o dia de amanhã se eu vou estar bem ou não, porque a nossa vida é uma montanha russa. Eu quero muito que você entenda isso para você, não sei, às vezes você precisa disso para você transformar sua vida. A nossa vida é uma montanha russa, então pode ser que hoje você esteja lá em cima, você esteja bem, amanhã você pode ter uma queda muito longa. Então, para isso, você precisa estar preparada. Nos dias bons, você precisa se dedicar, dar o seu melhor, para quando chegar o dia ruim, você poder parar e descansar. Não precisa desistir de nada, basta você descansar que você vai ver como isso vai ser muito enriquecedor para você. Então, acho que era isso que eu queria compartilhar com vocês. Espero que tenham gostado. Você precisa só se dedicar um ano. Eu não sei qual que é a área da sua vida que você quer se dedicar, se é finanças, se é emagrecimento, né, se é o corpo, saúde, é, ser promovido no trabalho, né, que também é uma coisa que precisa de preparo. Eu queria até que vocês compartilhassem aqui comigo nos comentários qual que é o seu sonho para esse ano, para transformar a sua vida, para você fazer um pacto com você, que você vai se dedicar esse um ano, que daqui a um ano você vai voltar aqui e falar, olha, eu consegui, eu me dediquei um ano, eu saí, sei lá, de uma dívida de 50 mil e hoje eu tenho uma reserva de emergência de 10 mil. Sabe, isso não é uma coisa impossível. Eu sou uma pessoa que posso falar por experiência própria que se você se dedicar, você vai conseguir alcançar esses resultados o quanto antes. Então, vou deixar esse vídeo aqui, né, compartilhar com vocês essa conclusão que eu cheguei. Então, eu quero que vocês comentem, conversem aqui comigo sobre o que você quer se dedicar nesse um ano.